Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 12 de maio de 2025, né? E hoje nós estamos aqui no Rio de Janeiro, que viemos aqui para passar o Dia das Mães, né? Aqui no Rio de Janeiro. Então, o estudo de segunda e quarta vai ser feito aqui no Rio de Janeiro. E nesse horário, né, das 16 horas das segundas-feiras, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. Esse meu livro é bem velhinho. Nós estamos estudando a parte terceira, capítulo 2 da Lei de Adoração, e hoje vamos estudar sobre a prece, na questão 660, 660, né? 660. Mas antes vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, o nosso mestre, ao nosso Pai Criador, aos espíritos amigos, agradecendo ao Senhor a oportunidade que o Pai nos concede de estarmos reunidos aqui com uma grande família que nós somos na realidade, buscando sempre nos amparar, nos ajudarmos e buscando crescer, né? Crescer, evoluir para que a gente possa melhorar cada vez mais e atender melhor a vontade de Deus, que é que nós nos preparemos, né? Essa é a vontade do Senhor. Então, que a gente possa realmente buscar, né? Atender essa vontade de Deus que nos colocou aqui, graças à sua imensa misericórdia, para que a gente pudesse evoluir. E pedimos sempre a Deus que abençoe nosso lar, nossa família, nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, e aqueles irmãos que se encontram, né, em situações ainda um pouco complicadas, sem entender bem o que está acontecendo, mas que, aos poucos, né, eles vão compreender, na verdade, que é o Senhor que nunca desampara a nenhum de seus filhos. Então, que o Pai esteja sempre nos trazendo aquela paz que todos necessitamos, graças a Deus. Bem, gente, como eu falei para vocês, nós vamos Aqui, começar eu tá- aqui, botei só. nós vamos começar aqui com a questão 660 de O Livro dos Espíritos, tá? Kardec pergunta assim aos espíritos: a prece torna melhor o homem? E os espíritos respondem: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este o socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Então, né, tudo vai aqui. Quando a gente ora com fervor, com vontade, com muita fé, né, a gente fica mais forte. Contra o quê? Contra as tentações do mal. A gente poderia dizer até assim, né? Contra nos deixarmos levar pelas tentações. Porque o mal somos nós mesmos que trazemos. Cara, o pessoal diz assim: ah, o mal veio de contra mim. Não, o mal ainda está dentro de mim. São os meus vícios, meu orgulho, minha vaidade, meu egoísmo, né? Então, quando eu rezo com fervor, com fé, Deus envia bons espíritos para me ajudar. Eu aí fico mais forte e não me entrego com tanta facilidade assim às tentações. Quer dizer, eu não fico cedendo aquelas dificuldades, aqueles vícios que eu ainda trago dentro de mim. E, como ele diz, é este o socorro, uma ajuda
que jamais nós deixaremos de receber. Quando pedir com sinceridade. Tem umas coisinhas, né, que a gente vai estudando e a gente vai percebendo aqui. Porque a gente, às vezes, lê uma coisa e não percebe que existem condições para que você alcance alguma coisa. Aqui ele botou algumas condições, olha só. Aquele que ora com fervor. Vamos sublinhar esse ora com fervor? Orar quer dizer reza, né? Aquele que ora com fervor e confiança. Quer dizer, para você estar mais forte, ficar mais forte, você tem que rezar com fervor, quer dizer, com muita fé e confiança. Se você não reza com fervor e com confiança, você não fica fortalecido contra as tentações do mal. Então, não é só dizer assim, vai lá orar. Ora, reza que você consegue. Não é assim. Não é reza que você consegue. Tem uma condição. Você tem que orar com fervor e confiança. Orar com muito amor e fé. Quer dizer que se eu falar assim, Pai nosso que estás no céu, Ave Maria, cheia de graça, salve Maria. Não, não. Você tem que rezar com fervor e fé. Primeira condição, para você se fortalecer contra as tentações do mal e receber a ajuda dos amigos espirituais. Aí depois ele coloca aqui outra condição, para receber o socorro. É este o socorro que jamais se lhe recusa, que jamais Deus recusa para nós. Aí olha outra condição aqui, ó. Quando pedido com sinceridade. Então, só nessa resposta aqui tem duas condições. Para você ficar forte e resistir às tentações do mal, você tem que rezar com fervor e confiança. Se não rezar com fervor e confiança, não adianta nada rezar. E depois ele volta aqui. Para você receber a ajuda dos bons espíritos, você tem que pedir ajuda a eles com sinceridade. Se não for com sinceridade, você não recebe. Então, a gente vai percebendo que para que nós possamos receber as dádivas do alto, nós temos nos exigido algumas condições. Porque tem gente assim, eu rezo, 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 e só me aparece assombração. Não tem gente que fala assim, eu rezo, 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 e não adianta nada. Mas nessa pergunta 660 ele diz, se você não rezar com fervor e confiança, você não vai ficar forte para enfrentar as tentações. E se você não rezar com sinceridade, os amigos espirituais não vão te ajudar. Aí, eu passo a minha vida rezando e não adianta nada. Está faltando alguma coisa nessa oração. Confiança, fervor, sinceridade, né? Aí na 660A, questão 660A, como é que certas pessoas que oram muito e rezam muito são, não obstante, de mau caráter? Tem um monte, né? De gente que vive rezando por aí muito, botando os joelhos no chão e de mau caráter. Ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas. Os espíritos vão dizer, o essencial não é orar muito, olha aí, mas orar bem. Então, esse orar bem é o que ele disse lá na 660, com fervor
e confiança. Orar com fervor e confiança. Não é orar muito. Foi aquela história que eu falei do Zé, né? Jesus, Zé está aqui. Pronto, se colocou à disposição. E nessa frase dele, Jesus, Zé está aqui, está todo fervor e confiança. E Jesus repete para ele: Zé, eu estou aqui. Porque Jesus compreendeu a oração dele. Então, quando ele diz o essencial não é orar muito, porque tem gente, né, que ora com aquela monte de palavras bonitas, né? Palavras bem colocadas. Mas se você não orar com fervor e confiança, de nada adianta. Aí depois ele vai dizer aqui, essas pessoas que Kardec, da pergunta 660, perguntou, meu Deus, tem tanta gente aí que ora muito, mas que não vale nada. É gente mau caráter, é gente invejosa, carente de benevolência, são corruptos. E aí ele diz aqui, essas pessoas supõem, quer dizer, acreditam que todo o mérito está na longura da prece. Então, tem pessoas que acham que todo o mérito está, né, naquela quantidade de palavras. Às vezes, vai fazer uma oração, leva 10 minutos fazendo aquela oração, né? E com palavras bonitas. Então, essas pessoas acreditam, supõem, que todo o mérito está na longura, quer dizer, no tamanho, né, da prece. E fecha os olhos para os seus próprios defeitos. Não se analisam. Esquecem da questão 1019 do Livro dos Espíritos. Um sábio, né, nos disse, o sábio da antiguidade nos disse, conhece-te a ti mesmo. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Então, fecha os olhos para os seus próprios defeitos. Aí Kardec, na 919A, vai perguntar, mas como é que eu posso conhecer a mim mesmo? Aí Santo Agostinho vai explicar como você pode conhecer a si mesmo. Todas as noites, antes de dormir, não é? Eu fazia um retrospecto de tudo aquilo que eu fiz durante o dia. O que foi legal, eu continuo fazendo. O que não foi legal, eu não repito mais. Então, dessa maneira, você vai se conhecer. Mas é o que ele falou. Muitas dessas pessoas fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Eu, às vezes, digo assim: passa a mão na sua própria cabeça, né? Aquele passar a mão na sua própria cabeça. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmo. A ineficácia em tais casos não é do remédio, e sim da maneira por que o aplicam. Então, não é da prece, é como você utiliza a prece. Eu estou recebendo aqui uma amiga que vai fazer a nossa palestra de hoje, a Cirlei Bastos, né? Cirlei, eu acredito que você não tenha ligado o seu microfone quando entrou, porque quando a gente liga o nosso microfone, aparece. Deixa eu ver se eu consegui. Ligou sim, tá tudo maravilha. Eu pensei que não. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá, Cirlei? Cirlei veio um pouquinho mais cedo, né, para ver como é que é o andamento, mas tá tudo ok. Tá tudo ok. Ela vai fazer a nossa palestra de hoje. O tema é materialismo, tema lá do livro Religião dos Espíritos. A Cirlei vai estar conosco hoje às 18h30 para fazer a nossa palestra. Que ela seja, assim, sempre bem-vinda, né? Deixa eu só ver aqui uma coisinha. É isso mesmo. Materialismo, esse tema está no livro Religião dos Espíritos.
que é um livro que estuda o livro dos Espíritos. Então, vamos voltar aqui. Questão 661 de O Livro dos Espíritos. Poderemos, utilmente, pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Então, será que a gente pode pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E os amigos espirituais respondem: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Ah, essa questão. A prece não esconde as faltas. Entendeu? Porque muita gente acha que, ao fazer a nossa prece, né, normalmente, quando a gente vai fazer a prece, a gente, alguns irmãos colocam as mãos postas, né, elevam a cabeça para o alto, então abaixa a cabeça em sinal de contrição, fecha os olhos, né? A gente se prepara. E, às vezes, nós estamos carregando em nós inúmeros problemas, remorsos, né? Nossa consciência está buzinando. E aí eu faço aquela prece, né? Esperando que a prece apague, apague as minhas faltas, né? Mande os meus equívocos para bem longe. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Se eu não buscar reparar e corrigir, isso não vai se apagar. Por isso, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu só abrir aqui o Evangelho, diz assim: Bem-aventurados aflitos, capítulo 5, né? Capítulo 5 do Evangelho. Nesse capítulo 5, se eu não me engano, Jesus diz assim, se não for no capítulo 5, é um capítulo próximo, onde ele diz assim: Bem-aventurados aflitos, que eu vos aliviarei. Aí as pessoas dizem assim, mas peraí, eu estou rezando aqui, estou pedindo a Deus perdão, né? Porque a gente diz, Pai, me perdoe. Quer dizer que eu não vou ser perdoado? Mas eu rezei o Pai Nosso 200 vezes. Que muda, lembra antigamente? Rezo o Pai Nosso 200 vezes, Ave Maria 150, não é? E aí você vai dizer assim, meu Deus, quer dizer que eu rezei, 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 e não adiantou nada, não apagou? Mas Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, que eu vos aliviarei. Opa! Aliviar não é apagar, é suavizar. Suavizar. Se bem que o alívio que vem de Jesus, né, é realmente uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. Mas não quer dizer que meus pecados, né? Como dizia o povo antigamente, eu tinha uma parente que dizia assim: Jesus vai perdoar meus pecados, quer dizer, vai lavar, enxaguar, torcer. Não é assim, não. Não é assim, não. Vai aliviar. Então, quando eu faço a minha prece com fervor e confiança, né? Eu estou buscando o quê? O alívio das minhas dores. O alívio das minhas dores. E força. Força para que eu possa seguir em frente, trabalhando. Então,
Isso está em Mateus, capítulo 11, eu vou até abrir aqui, né? Mateus, primeiro evangelista, capítulo 11, no versículo 28. Jesus assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei o descanso. É que essa Bíblia tem uma terminologia diferente, porque é aquela na linguagem de hoje, mas é das edições paulinas, é boa. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, quer dizer, o meu jugo é leve, né? E a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então, bem-aventurados aflitos, eu vos aliviarei. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Ele não disse, eu vou arrancar das costas de vocês e da consciência de vocês todos os equívocos. Porque nós somos pessoas um pouquinho complicadas. Se fosse assim, eu erro, elevo o pensamento ao alto, jogo o joelho no chão, lógico, digo assim, Senhor, resolve o meu problema, porque eu fiz muita besteira. Prejudiquei a Ana, passei a perna na Eloá, caluniei a Carmen, cometi adultério em relação à Márcia, né? Invejei tudo que a Márcia tem, desejei muito mal a Márcia. Sei que fiz um erro, cometi erros. Mas o senhor pode resolver o meu problema? Faz o seguinte, senhor, me perdoa de tudo. Vou rezar aqui, sabe, umas orações bem compridas, né? Vou mandar botar meu nome lá em todas as casas espíritas em radiação. A gente manda, né? Liga para um amigo que mora na Bahia, tem o centro aí na Bahia, bota aí. Ó, tem o Rio Grande do Sul, bota aí. Aqui no Rio de Janeiro tem um monte de centro, em cada um. Tem aqui o Aristide Silva, aqui, que é em Teresópolis, que a Cirlei frequenta, e a Maria Inês também trabalhou muitos anos, minha irmã também. Bota lá, bota em tudo quanto é lugar. Perdoa os meus pecados, Senhor. Aí Jesus diz: pode deixar, meu filho, todos os pecados estão perdoados. Aí eu, ai, que maravilha. Daqui a 2 dias, Ina, você é isso. Ana Constantino, você é aquilo. Alberto, você é aquilo outro. Por quê? O que vai fácil, eu resolvo. É igual aquele sujeito que faz uma compra, estoura o cartão de crédito. Aí fica desesperado. Meu Deus, olha o meu cartão de crédito. Eu vou ter que pagar tudo isso. Aí alguém chega assim amorosamente e diz assim: deixa comigo, que eu pago a conta do seu cartão de crédito para você. Aí você olha com aquele sorrisinho, né? Verdade? Pode deixar. Então paga. Paga. Pessoal, paga aqui, ó. Aqui a fatura tá limpinha, não tem nada. Aí você fica, né? Que felicidade. Daqui a 3 dias você está no shopping, estourando de novo o cartão de crédito. Que alguém pagou a conta para você. Agora, se você tiver aqui, ó, para negociar o cartão, quando você for usar de novo, você já presta atenção. Então, Jesus diz: bem-aventurados aflitos, que eu vos aliviarei. Né? Então, olha a resposta da 661. A pergunta: poderíamos utilmente, pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E os amigos espirituais respondem: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém, quer dizer, só obtém esse perdão mudando de proceder, mudando de comportamento, mudando de conduta. Sinceramente. Não é só da boca para fora, não. Tá? Sinceramente. Por isso que os atos valem mais que as palavras. É ação. Você tem que mostrar a sua decisão de mudar de comportamento através das ações. Não é dizer assim: ah, obrigado, Senhor, amanhã
A gente não faz assim, domingo? Amanhã eu começo a dieta. Não é assim, amanhã, segunda-feira, eu começo a dieta. Não, é agora. Começar agora a mudar de comportamento. 662. Pode-se com utilidade orar por outrem? Eu rezar pelo meu próximo? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Então, quando você tem vontade de ajudar os nossos semelhantes, os bons espíritos vêm nos ajudar, potencializar essa nossa vontade, né? Vem se associar a nós. E esse desejo de fazer o bem. Olha que maravilha. Mas também, no sentido contrário, também não acontece assim. Só que não são os espíritos bons, né? Quando eu estou com vontade de praticar o mal e desejo ardentemente prejudicar outra pessoa, os espíritos maus sintoniam, estabelecem a tal da afinidade. E aí o desastre acontece. Agora eu vou responder por isso. Porque toda ação tem consequências. Toda ação tem consequências. Não é castigo divino, que o pessoal diz, Deus me castigou. Deus não castiga ninguém. Existem leis, que nós chamamos de leis divinas, leis celestes, que se eu infringir uma lei dessa, haverá consequências. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação. E eu terei que responder por isso. Terei que responder por isso. 660, aí tem uma notinha de Allan Kardec, ó. O pensamento e a vontade, né, uma das mais importantes potências da alma, representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, lembra lá na questão 660? Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte. Então, a prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu corpo e sua alma. Mas ainda aqui, a prece do coração é tudo. A dos lábios nada vale. Por isso, precisamos orar sempre, tá? Com fervor e confiança. Né? Isso é importantíssimo. 663. Podem as preces que por nós mesmos fizermos, né, na verdade, mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Olha que pergunta importante Kardec fez. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? E a espiritualidade responde: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até ao fim. Então, nossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas nós temos que suportar até o fim. Mas, sempre vem aquela conjunção, né? Mas
Deus, aí vem a tal da misericórdia divina, que nunca nos faltou, essa misericórdia. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos. Lembra quando a gente reza com fervor, né? Nós não atraímos para nós os bons espíritos? Então, ele está dizendo aqui: a prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Bem-aventurados aflitos, que eu vos aliviarei, disse Jesus. Né? Lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. A gente tem muito exemplo disso quando a gente lê as obras da nossa queridíssima irmã Ivone do Amaral Pereira, né? Ela nos deixou inúmeros exemplos disso nas obras dela, porque Ivone passou, né, por muitas provações. Mas Ivone era uma mulher que estava sempre em prece, sempre buscando ajudar o próximo. Quantos espíritos, encarnados e desencarnados, Ivone ajudou. E os bons espíritos estavam sempre junto a ela, né? Charles, Roberto, Dr. Bezerra, muitos outros. E muitos outros. Então, e ela mesmo diz inúmeras vezes, nós estamos estudando agora recordações da mediunidade, e ela passou momentos muito difíceis. Se eu não me engano, foi o Devassando Invisível que ela disse assim: eu nunca tive momentos de felicidade. Sempre passei muitas dificuldades. Mas o quê? Manteve-se firme sempre. Por quê? Porque ela tinha o amparo da espiritualidade. E tinha essa fé, né? E a partir do momento que a maturidade vinha chegando, mais firme ela ficava. Nossa contemporânea, né, gente? Nossa contemporânea. Então, nós, né, conhecemos Ivone encarnada. Nós conhecemos Ivone encarnada. Então, não é de você estar falando aqui, eu estou falando de um espírito, né? De uma pessoa que viveu longe, muitos anos atrás. Não, foi nossa contemporânea. Se eu não me engano, ela morreu em 1990, né, Carmen? Ivone, parece que é, 1990. Então, Ivone é nossa contemporânea. Então, não há essa coisa, é tão distante. Não. Viveu aqui no estado do Rio, no Rio de Janeiro, né? Uma pessoa que não tem. Isso em 1984. 84, né? 84, isso. 1984. Nossa contemporânea. Então, né? Não é um ser, doutor Bezerra, que morreu lá no início do século XX, não. 1984 aqui. A maioria de nós já tinha filho, né? Então, e ela deixa um exemplo espetacular para todos nós. Eu adoro Ivone, né? Então, ele diz aqui, Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-los corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Hemos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita. Prece bem feita não é aquela prece longa, como nós já falamos anteriormente aqui, e de palavras empoladas, tá? Porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado.
Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Diz aqui os amigos espirituais. Demais não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Porquanto, o que do vosso ponto de vista mesquinho e do da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Então, ele diz uma coisa interessante aqui, que a gente não gosta muito de ouvir. Quando ele diz aqui, demais não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Se Deus, né, é onisciente, é o Pai de sabedoria, quando Ele constitui uma prova para nós passarmos, Ele sabe do que nós necessitamos. Então, Ele não precisa mudar isso. Que a gente fica, Senhor, pelo amor de Deus, eu acho que o senhor se enganou aí, né? Não é possível, não, eu não mereço isso. Eu não mereço isso. A gente não fala? Eu já falei várias vezes. Eu não mereço isso, pelo amor de Deus, né? Não, Deus sabe. Deus é perfeito. Então, ele não precisa ficar mudando as decisões dele, né? Ao sabor, como ele diz, de cada um. E tem outra coisa, às vezes eu vejo, eu estou passando por uma situação difícil, eu digo assim, não, isso é um mal demais, isso é muito ruim. Mas é que a minha visão é muito limitada, minha visão é muito limitada, muito limitada. Na verdade, o que eu posso achar que é ruim hoje para mim é um grande bem. E o que eu, às vezes, equivocadamente acho que é maravilhoso para mim, pode ser um grande mal, né? Além disso, continuam os espíritos, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor? Quantas coisas nós já fizemos onde fomos os maiores prejudicados? Pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido, nós, naquele que pecou. Então, essa palavra punido, a gente não aprecia muito usar. Então, nós podemos dizer assim, ó, ele é reeducado, né? Reeducado aonde cometeu seus equívocos. Porque tudo é um processo de reeducação. Tudo é um processo. E o próprio, eu lembro, a gente gosta muito dessa frase, né, do Pedro de Camargo, lá do livro O Mestre da Educação, o Pedro de Camargo diz: o problema do homem, no sentido da humanidade, é um problema de educação. Se fôssemos educados, quantas dores teríamos evitado? Então, a gente precisa ser o quê? Reeducado. Todavia, continuam os espíritos, as súplicas justas são atendidas, mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu. Na maioria das vezes, a gente diz assim: Deus fechou os ouvidos para as minhas preces. A gente, de vez em quando, fala essas blasfêmias, né? Então, ele diz aqui: julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Então, a gente quer milagre, milagre. E Deus nos concede tanta misericórdia que a gente nem percebe que está recebendo uma bênção. E como não percebe, não agradece, que é o pior. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Aí você diz assim: eu tive uma ideia, já sei o que eu vou fazer. Nossa, eu sou poderoso, né? Eu sou
poderoso. Nossa, eu sou espetáculo. Só eu mesmo para ter essa ideia, para sair dessa situação que eu me enfiei, né? Esse atole, porque às vezes a gente diz assim, né? Desse atoleiro onde eu me enfiei. E muitas vezes, como ele diz aqui, as mais das vezes mesmo, é o pai nos sugerindo a ideia, né? Que nos fará sair dessa dificuldade pelo nosso próprio esforço. 664. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Aí, de cara, a gente já lembra de Ivone. Porque Ivone diz lá, né, no livro Recordações da Mediunidade, e pelos espíritos sofredores, principalmente por aqueles mais cruéis. Por isso que todo dia a gente manda aquela mensagenzinha do livro Vinha de Luz, com esse lembretezinho de Ivone Pereira, né? Onde a ideia é a gente ler aquele capítulo do livro de Vinha de Luz, fazer uma reflexão sobre o texto e depois fazer o que Ivone pede que a gente faça. Uma oração pelos espíritos sofredores, onde Ivone diz assim, principalmente pelos obsessores mais cruéis. São espíritos infelizes, sofredores, é claro. Então, aí pergunta, né? Será útil que oremos pelos mortos, pelos espíritos sofredores? E, neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio? Lembra? Bem-aventurados aflitos que eu vos aliviarei? E olha a pergunta de Kardec. Como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio? Não é resolver o problema deles. E abreviar os sofrimentos. Tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Os espíritos vão dizer: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Foi o que ele falou antes, na 663, o amigo espiritual. As vossas preces estão nas mãos de Deus. Desculpe, as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. E aqui na 664, os espíritos dizem: a prece não pode ter por efeito mudar, alterar os desígnios de Deus, mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre o refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Então, quando nós oramos pelos nossos irmãos sofredores, né, eles experimentam esse alívio, porque recebem um testemunho do interesse, né, que nós temos por eles, né? E ele sente esse refrigério quando encontra alguém que dele se interesse, né? Que tenha piedade e compaixão das suas dores. E aí também tem aquele detalhe, né? Nós conquistamos amigos assim, não é? Amigos, amigos. Ivone não fala dos amigos que ela tem no plano espiritual, entre muitos espíritos sofredores? Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Eles se sentem, né, fortalecidos, inspirados a mudar a conduta, o comportamento.
Neste sentido é que se lhe pode abreviar a pena, se, por sua parte, ele secunda a prece com a boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhes esperança. Porque o trabalho de reforma íntima tem que ser feito pela própria criatura. Então, ela recebe aquele amparo, aquela força, né? Vamos, meu irmão, diz o homem espiritual, siga em frente, tenha coragem, boa vontade, você não está sozinho, nós estamos aqui ao seu lado. Então, ele se sente o quê? Fortalecido, encorajado. Mas a tarefa é de quem? Dele, nossa. Aí ele diz aqui, Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos, desse modo, que culpados vos tornaríeis se não fizesses o mesmo, pelos que mais necessitam das vossas preces. Fazei ao outro que gostaria que te fizessem. Fazei ao outro que gostaria que te fizessem. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sempre precisamos lembrar dessas palavras de Jesus. 665. Que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, por não se achar prescrita no Evangelho? Aos homens disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir ele esse fim. Ora, quando ele diz ama o próximo como a ti mesmo, quem é o nosso próximo? Qualquer outro filho de Deus. Então, os desencarnados são também nosso próximo. Se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicar a todas as ações dos espíritos, não menos certo é que a prece que lhe dirigis, por aquele que vos inspira afeição, constitui para este o testemunho de que dele vos lembrais, testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo. Então, na verdade, todos nós precisamos de preces. Todos. Encarnados e desencarnados. Tá? Somos todos irmãos, espíritos, buscando, né, melhorar nosso grau evolutivo. Alguns estão aqui, no plano físico, outros estão no plano espiritual. Todos precisamos de prece. Todos. Então, devemos sim orar sempre. É isso, pelo menos, o que a doutrina espírita nos ensina, não é? Voltando aqui a nossa querida irmã Ivone, né? Ivone nos deixou isso muito claro. Aí ele diz aqui, nunca, porém, desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, ele, o espírito desencarnado, o espírito sofredor, mas só então é socorrido. Isso é para todo mundo. Isso é para todo mundo. Quando você demonstra o arrependimento, e ele diz aqui, não precisa ser aquele arrependimento ainda de espírito, né? Não, ele diz aqui, ó, desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento. Mas só então é socorrido. Então, quando você, né, realmente eleva o pensamento ao alto e diz, ai, Senhor,
Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu estou muito arrependido. Esse muito não precisa nem ser muito, 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 né? E ele diz aqui, o mais ligeiro arrependimento, você já é socorrido. Nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de gratidão e afeto pelo que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Nós seremos informados. Olha, irmãos estão orando por você. Tem alguém que está preocupado com você. Aí vem aquele sentimento, né? De amizade, de gratidão. Às vezes, eu sei que aquele espírito está tão ainda envolvido em certas dificuldades que ele não demonstra, porque aí entra também a questão do orgulho, né? Ele não demonstra estar agradecido. Ah, eu já vi uma vez, né? Um amigo espírita que dizia assim: eu não pedi ninguém para rezar por mim, estou nem ligando se rezam ou se não rezam. Não pedi nada a ninguém. Quer rezar? Reza. Mas eu não estou nem aí. Aí depois o amigo espiritual disse assim, e que disse o seguinte, ele ficou muito comovido, muito sensibilizado de saber que haviam pessoas orando por ele. Mas o escudo, né? A clássica que a gente constrói, não deixa que você, obrigado, não. Então você fica naquela, né? Não pedir para ninguém para rezar para a gente. Não é igual criança, criança às vezes não faz isso, né? Criança na escola, não pedir ninguém para fazer nada. Não pedi, rezou porque quis. Mas lá dentro no coração, ele está tocado. Lembra quando aqui no Livro dos Espíritos diz assim que para Deus a intenção é tudo? Então aquele espírito está sensibilizado, né? Como ele diz aqui, esse ligeiro arrependimento, mas ele ainda não tem aquela coragem de dizer, né? Obrigado! Porque isso seria sinal de quê? Fraqueza. E aí ele se mantém daquele jeito. Mas você percebe que ele realmente está sensibilizado. Daí resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de gratidão e afeto pelo que lhe deu essa prova de amizade ou piedade. Em consequência, crescerá num e no outro, reciprocamente, o amor que o Cristo recomendava aos homens. Ambos, pois, se fizeram assim obedientes à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina, de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do espírito, né? Aí aqui tem um númerozinho 1 que diz assim, ó, resposta dada pelo senhor Monod, espírito, pastor protestante em Paris, morto em abril de 1856. A resposta anterior, número 664, é do espírito São Luís. Quando ele diz aqui, as 664, a prece não pode ser por efeito, não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio. Isso é de São Luís, essa resposta da 664, né? Então, aqui no final, vou reler. Em consequência, crescerá num e no outro, no que recebe a bênção da prece e do que ora, reciprocamente o amor que o Cristo recomendava aos homens. Pois se fizeram assim, obedientes à lei do amor e de união de todos os seres, lei divina, de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. E para a gente encerrar a aula de hoje, vou para 666. Nossa, o pessoal vai dizer, olha o número 666 desse pessoal, que tem um negócio aí com o tal do 666, né? É a grande bobagem, né? Então, questão 666. Deixa eu Pode-se orar aos espíritos?
Pode-se orar aos bons espíritos, como sendo os mensageiros de Deus, né? Que beleza. E os executores de suas vontades. São o verbo, os executores da vontade de Deus. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado. Ah, então todos os espíritos estão no mesmo nível? Não, não. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado. E dimana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Porque aí você pede ao bom espírito, né? Ah, meu amigo, por favor, dá para mudar essa prova? Ele tem esse poder? Não, não tem esse poder, né? Porque, como nós estudamos aqui, é, deixa eu ver a questão. É uma questão que ele diz aqui, né? A 663. As vossas provas estão nas mãos de Deus. Na 663. E algumas há que têm de ser suportadas até ao fim. Então, ele pergunta, né? Eu vou botar até aqui ao lado da 663, 666, a questão 663. Pode-se orar aos espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos, como sendo os mensageiros de Deus e os executores de sua vontade. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tem alcançado, e dimana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Então, não adianta eu pedir aos espíritos superiores para mudarem, como diz o outro assim, o rumo da minha prova. Eis porque as preces que se lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Eis porque as preces que se lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Que a palavra final é do Senhor. É do Senhor. Você tem que passar por essa prova. Deus assim o determinou, vai ter que passar. Não adianta pedir a doutor Bezerra, Francisco de Assis, né, elencar aquele número de espíritos superiores. Se Deus permite, se Deus decide que você tem que passar por aquela prova, você vai passar. Ele vai nos enviar até mensageiros, né, graças à sua misericórdia, para aliviar o nosso sofrimento. Mas se temos que passar por aquela prova, se Deus assim decidiu, como está na questão 663, nós vamos passar por ela até o fim. Mas ele diz aqui, mas Deus sempre leva em conta a resignação. Sempre tem a misericórdia do Senhor. Né? Sempre tem a misericórdia do Senhor. Então, muito instrutivo essas questões, né? Da 660 a 666. Vamos dar uma paradinha aqui, né? Porque quando for 17h20, 5h20 da tarde, nós vamos estudar, já estamos até terminando, né? Próximo a terminar essa obra aqui, ó. Recordações da Mediunidade, na nossa queridíssima Ivone do Amaral Pereira. E lembrando que, dentro de 2 ou 3 semanas no máximo, nós devemos encerrar o estudo dessa obra. E aí nós vamos estudar aquela obra maravilhosa, né? Dramas da Obsessão. Psicografia de Ivone do Amaral Pereira pelo espírito de Doutor Bezerra de Menezes. E aqui eu estava falando isso agora e me lembrando, né? Quando a Ivone das características do Dr. Bezerra, né? Amigo, consolador, muito querido, né? Muito meigo. Aí ela contrasta com Charles, né?
Charles duro, ali em cima dela, cobrando, né? E doutor Bezerra, por outro lado, tão amoroso, tão caridoso, né? Ela fala dos dois, é muito interessante. E o drama de obsessão é do nosso queridíssimo, amado, né? Doutor Bezerra de Menezes. Então, dentro de 2 ou 3 semanas, a gente deve iniciar o estudo do livro Dramas de Obsessão. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Às 17h20, nós retornamos para o estudo da obra Recordações da Mediunidade e às 18h30, convido a todos a estarem conosco para a nossa palestra pública das segundas-feiras, às 18h30. E hoje receberemos a nossa irmã Cirlei Bastos, que é do Centro Espírita Aristides Silva, lá de Teresópolis. E o tema que ela vai estudar conosco é materialismo, o tema do livro Religião dos Espíritos, que Emmanuel estuda o livro dos Espíritos, né? As perguntas do livro dos Espíritos. Então, agradecemos muito a Deus por essa oportunidade abençoada e que o Senhor abençoe e fortaleça a todos vocês, meus irmãos, que estão aqui conosco estudando. Tá bom? Vamos dar uma paradinha. Eu vou passar, Denise, um anfitrião para você, tá, amiga? Daqui a pouco a gente está retornando. E todos estão Botou dados. o dia da próxima aula. Ah, próxima aula, hoje são 19 de maio, a questão 667. Obrigado por você me lembrar, Márcia. 19 de maio de 2025, questão 667. É sequencial o nosso estudo aqui, tá bom? Que bom você lembrar. Os meus amigos estão sempre. Porque eu falo muito e esqueço a gente falar, porque é importante. Vou dar uma paradinha aqui, vou passar aqui para a nossa amiga Denise. Daqui a pouco estamos de volta, 5h20.